Eu sou Álvaro Rodrigues, psicólogo, e eu quero ajudar você com ansiedade ou ajudar com a regulação da sua ansiedade ou para você ajudar alguém que esteja sofrendo com muita ansiedade. A ansiedade é uma espécie de tristeza. Uma espécie de tristeza que é causada pelo medo de um perigo, que o sujeito avalia que corre. Ele avalia que tem algo que vai acontecer com ele, algo que é difícil de evitar e que ele precisa evitar, ele precisa fugir, ele precisa se livrar. Essa evitação de que aconteça o mal pode se realizar também, e aí isso vai regular o medo, pode se realizar pela aquisição de uma habilidade, de um hábito, pelo pedido de ajuda para conseguir lidar com o medo, com a situação, ou combater o mal que vê como uma ameaça. O sujeito aí imagina um mal que vai sofrer, que não necessariamente ele vai sofrer, mas que ele avalia como que ele vai sofrer, que é difícil dele evitar, e aí ele tem o medo e a ansiedade, que, como eu falei, a ansiedade é um tipo de tristeza pela presença do medo. Então a gente tem essa coisa do medo, que na maioria das vezes, por causa de uma imaginação de um mal, no caso de pessoas que sofrem muito com a ansiedade, tem muito essa coisa da imaginação, vai imaginar que vai sofrer algo, e então a gente tem esse componente que eu vou chamar aqui de imaginação para facilitar. A gente pode chamar também ou de imaginação ou do pensamento. Essas palavras são coisas distintas, mas aqui a gente vai usar mais ou menos como sinônimo. Então essa imaginação vai gerar essa emoção, e a gente tem aí dois componentes já, né? A imaginação, a gente tem a emoção, e agora eu vou acrescentar outro. O outro componente é a reação física. Quando a gente tem uma emoção, a gente tem correspondência física, mudança física, que é gerada por essa emoção. Principalmente as emoções mais fortes gera mudança física acentuada, né? Na ansiedade, quando a ansiedade ela é alta, a mudança física pode chegar a um ponto que, vamos dizer assim, é como se a pessoa estivesse correndo. E aí entra a interpretação que a pessoa tem dessa, dessas mudanças corporais, que podem gerar mais mudanças corporais ou não. Vou explicar. É assim, se quando a pessoa começa a ter mudanças corporais por causa da ansiedade, ela interpreta que essas mudanças corporais querem dizer para ela que ela vai morrer, ou que ela tem um problema grave no coração, ou que ela tem um problema grave de saúde, que ela tá com Covid-19, né? Agora a gente tá na época
tá a pandemia. Então, essa é uma das coisas que está também, que pode influenciar na ansiedade das pessoas. E, na verdade, eu acho que pegou todo mundo na ansiedade. Porém, algumas pessoas têm ansiedade mais acentuada, né? Principalmente para essas pessoas que eu estou falando, mas também para todos. Então, o que é que acontece? Se a pessoa interpretar essas coisas dessa forma, então a mudança física se acentua mais ainda. E aí a gente tem um ciclo, que eu vou chamar aqui de ciclo vicioso, de interpretação, reação física, emoção, sabe? Interpretação, emoção, reação física, interpretação. E aí fica nesse ciclo. Eu vou colocar uma imagem mostrando como é que é esse ciclo e uma imagem de como é que a gente vai quebrar esse ciclo. A gente quebrar o ciclo da interpretação catastrófica das reações físicas. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu não estou propondo substituir uma leitura de um livro completo, uma psicoterapia com esse vídeo, mas eu quero tentar ajudar e dar a possibilidade de você tentar se virar, e é possível você aplicar o que eu vou falar aqui. Primeira coisa, para quem tem uma coisa mais, vamos dizer assim, para quem tem ataque de pânico, algo que você pode tentar é a respiração. Respirar. 1, 2, 3, 4. Aí solta. 1, 2, 3, 4. Durante 4 minutos. Isso vai ajudar com que seu corpo volte ao estado mais normal. Isso você vai tentar. Caso você não consiga, não se dê bem com esse exercício, fique querendo controlar demais, não é a proposta. Então, você larga o exercício. O objetivo não é buscar um controle muito tão rígido. Aí você vai tentar fazer o máximo possível que você conseguir essa respiração dessa forma. Vai subir a barriga, né? Você pode pensar como se tivesse como se você tivesse do nariz para a barriga uma mangueira, onde quando você respirar, a sua barriga vai inchar. Aí você precisa estar numa boa postura para que você consiga fazer isso. E aí funciona essa imagem. Essa imagem funciona com crianças e com adultos. Eu estou falando assim porque eu já usei essa imagem e dá certo. Porque você localiza, né? Eu localizei onde é que estava, vamos dizer assim. É como se você estivesse colocando uma mangueira imaginária ali. Então você consegue fazer a respiração concentrada. Isso vai ajudar por dois motivos. Porque vai voltar o corpo a um estado mais normal, e outra coisa, a sua atenção vai sair dos pensamentos. É essa a proposta também, que você preste atenção no que você está fazendo. E quando a atenção se desviar, não tem problema, você volta a atenção de novo, suavidade, né? Sem essa coisa do eu não estou conseguindo. Não, está conseguindo. Se você está percebendo que o pensamento foi embora, quer dizer que você está conseguindo tomar consciência de que o pensamento foi embora. Então você volta devagar. E ok, é esse o exercício. Com todo mundo acontece essa coisa de o pensamento vaguear. Então você volta e continua. 4 minutos. Você faz isso, acho que umas 4 vezes por dia.
sem estar em crise também, porque aí você vai ganhando a habilidade para poder usar na crise. Na crise é importante usar. No ataque, né? Eu tô falando aqui. No ataque de pânico. E é isso. A primeira orientação é essa. E se ocupar. Projeto, né? Ter atividade, ter projeto. Não ficar parado. Isso serve para todo mundo. O exercício de respiração também serve para todo mundo. Eu falei aqui para pânico, mas também serve para outros tipos de manifestação de ansiedade, de medo. A gente tem também a ansiedade generalizada. A respiração também vai ajudar. Essa coisa da atenção na respiração também ajuda. Suavidade, sempre suavidade. O que mais? Projeto, ter projeto, se ocupar, não colocar coisa demais, né? Tanto coisa de menos quanto coisa de mais, vai gerar aí essa ansiedade. Uma porque fica ocioso e aí fica pensando com o pensamento solto, né? O pensamento não pousa. E outro porque tem muita coisa para fazer e aí fica pensando num monte de coisa que tem para fazer. Então você pega um papel também, é outra dica também que eu quero dar aqui, é que você escreva. Você escreva e veja se é bom para você, veja se é bom para você. Técnica às vezes serve para um e não serve para outro, algumas técnicas. Né? A ansiedade é uma tristeza, né? Eu falei que a ansiedade é uma tristeza. Qual a consequência disso? Vamos dizer assim, o que é que a gente pode tirar disso? Se a ansiedade é uma tristeza, Tomás de Aquino recomenda, entre algumas recomendações, ele recomenda o banho e o sono para mitigar a tristeza, para aliviar a tristeza. O desabafo também pode aliviar. Então, assim, quem não está ansioso, escuta quem está ansioso. Ou então quem está ansioso também escuta o outro que está ansioso, com paciência. E quem está ansioso desabafa. Isso também ajuda, porque eu não estou falando para você sair falando da sua vida para todo mundo, mas pode falar com um amigo e pode buscar ajuda na terapia também, né? É uma boa, é uma boa opção buscar ajuda na terapia. Então, o sono, o desabafo, o banho, escrever, orar, que também pode ter um desabafo na oração. E vale lembrar uma coisa, né? O hábito se faz, o hábito natural se faz pela repetição de atos. Então, você vai se regular diversas vezes, ter paciência é importante e perseverança. Se regular diversas vezes, você vai acostumando a fazer essa autorregulação. Então, tem um evento que se apresenta ali para nós, uma notícia na televisão, uma fala de alguém, alguma coisa que se apresenta ali, que não necessariamente é uma coisa que dá medo,
para todo mundo, mas que para algumas pessoas já vai ser motivo para aquele pensamento lá de medo. Então a gente tem aí a emoção do medo e a ansiedade. E aí os comportamentos, né? O que é que a gente pode fazer para não alimentar uma, uma emoção que a gente não quer? Não se comporte de acordo com essa emoção. Não estou dizendo que é fácil. Por isso precisa buscar estratégia. Porque às vezes quando a gente está muito ansioso, fica mais difícil pensar. Um pouco ansioso, um pouco medroso, consegue pensar mais fácil, mas tem uma certa ansiedade que parece tirar um pouco ou muito, né, a clareza, vamos dizer assim, tirar aquela tirar aquela condição, aquele estado, cheguei na palavra, aquele estado que a pessoa precisa se regular, mas aí ela não está conseguindo se regular pela via racional. Então, pela via racional direta, né? Fazendo considerações, né? Eu sei que não tem perigo, mas continua como se sentindo como que tem. Então, o que é que vai fazer? Vai no comportamento, ou seja, se comporte como se não tivesse ansioso. Parece, parece que eu estou falando que é muito fácil e tudo mais, não é isso. Mas eu estou dando dica aqui para vocês usarem e se beneficiarem com isso. Então, o comportamento, seja fazer respiração é um comportamento, e tomar banho é um comportamento, e dormir é um comportamento. Aí tem também a questão do sono, né? Não sei como é que está o seu sono. Desabafar é um comportamento. Escrever é um comportamento. Fazer oração é um comportamento. Fazer alguma atividade que você gosta é um comportamento. Não deixar se paralisar. Então, o que eu queria dar agora era uma visão geral e algumas dicas. Eu pretendo voltar falando mais. Dessa vez, aqui eu falei sobre o medo e a ansiedade. Eu pretendo voltar falando de uma parte mais, vamos dizer assim, positiva. Aqui eu falei de uma emoção negativa, vamos dizer assim, e eu pretendo voltar falando da parte positiva. Por quê? Só para concluir, o que é que acontece? Se você tem esperança, se você tem mais esperança, você tem menos medo. As duas emoções não vão, vamos dizer assim, habitar o mesmo espaço de uma vez só. Então, quando você está se emocionando de forma adequada, sentindo emoções boas ou realistas, as emoções não realistas, elas não estão ali me perturbando. E aí também existe também a questão do seguinte, né? Nem sempre a emoção ela é boa de acordo com a realidade e o bem. Então um medo pode ser bom e uma esperança pode ser ruim. Isso aí eu vou explicar depois. Mas uma esperança numa coisa irreal, ou um medo, uma esperança numa coisa irreal pode ser ruim, e um medo de uma coisa real, de uma ameaça real, na medida certa, ele pode ser bom. Na verdade, ele é bom. E a esperança desmedida, de forma desordenada, sem realidade, ela é ruim. E aí,
Também cabe dizer que a ansiedade é um sentimento normal e o medo também. A questão é dessa regulação, dela estar de acordo com a realidade. Só que a gente tem que entender também, como eu já falei um pouco antes, que o, o cérebro da gente, o medo, ele pode ser ativado numa parte mais baixa do cérebro, então fica difícil você ir direto, vamos dizer assim, pela via da razão, porque essa parte mais básica que está ativada, ela não vai, às vezes, não vai ceder tão facilmente ao raciocínio, a algo mais racional, mas você vai ter que ir pela via indireta. É uma via racional, mas indireta, né? A via do comportamento. Por exemplo, está ansioso, toma um banho. Né? Pode reduzir a ansiedade, né? Essa é uma das consequências de se assumir a ansiedade como uma tristeza, né? A gente pega remédios, vamos dizer assim, não remédio no sentido de medicamento físico, apesar de a água ser física, né? Mas o que eu falo é assim, algo que alivia a tristeza, né? O sono, o banho. Então é isso. Espero que ajude e eu pretendo voltar falando mais, como eu disse, dessa parte positiva, para que você consiga também ficar menos ansioso, mais realista e mais ativo, mais regulado.